Meus amigos, saiu agora o resultado da votação e os conselheiros aprovaram o processo, a abertura do processo de impeachment do Júlio Casares, o pior presidente da história. 188 votos. E agora eu só vou explicar para você o que acontece, tá? Porque foi só o jogo de ida. Foi só o jogo de ida. A mobilização da torcida do São Paulo tem que continuar, porque agora o que acontece? O Casares é afastado imediatamente do cargo, o vice-presidente assume. No vídeo de amanhã a gente vai falar mais sobre o vice-presidente do São Paulo, quem é o vice-presidente do São Paulo. E daqui no máximo 30 dias, os sócios do São Paulo vão votar numa Assembleia Geral para decidir, os sócios, se o Casares sofre ou não impeachment e é afastado definitivamente do clube. Só que tem um detalhe. Nesse período de tempo, o Casares pode renunciar. Inclusive renunciar agora, depois da votação. Ele tem esse prazo para renunciar. E vamos lembrar mais uma vez. Ele renunciando, dentro do clube não acontece nada com ele. Ele continua com os direitos políticos, ele continua podendo voltar em outra oportunidade, ele continua podendo fazer parte do conselho consultivo, que é formado por ex-presidentes, como foi formado na semana passada, e o Aidar votou pelo não pedido de impeachment. O Aidar continua no conselho consultivo porque também renunciou no meio daquele mar de denúncia de corrupção em 2015. Então ele pode renunciar. Se ele renunciar, não acontece nada. Se os sócios decidirem que ele sofre o impeachment, ele é afastado e perde todos os direitos políticos, fica inelegível e, principalmente, sai pela porta dos fundos do São Paulo como o primeiro presidente do São Paulo que sofre o impeachment na história do clube. Hoje, antes da votação, ele fez um discurso patético, se vitimizando e culpando a mídia alternativa por tudo o que está acontecendo no São Paulo. Ele disse que a culpa era da mídia segmentada atrás de likes e visualização. O que eu queria dizer para você é o seguinte, meu amigo São Paulino, a minha amiga São Paulina. Se não fosse você, o torcedor de rede social, que muitas vezes é ridicularizado, é tratado com desprezo, se não fosse você, o torcedor de rede social, que protesta, que questiona, que cobra, que tem sentimento pelo São Paulo, se não fosse o movimento que você fez, que nós fizemos, eu, como parte dessa mídia alternativa que, segundo o Casares, é a culpada por tudo que está acontecendo, se não fosse você, isso não teria acontecido. Se não fosse gente séria, como a doutora Amanda, por exemplo, que entrou com a liminar para tentar barrar aquela arbitrariedade, aquele absurdo que fizeram com o número de conselheiros que precisavam votar e ainda a votação online, se não fosse ela, por exemplo, isso não teria acontecido. Se não fosse a pressão feita pela torcida comum, pelo torcedor comum do São Paulo, os conselheiros não teriam votado pela abertura do processo de impeachment. Isso eu posso garantir para você com toda a certeza do mundo. Só que agora, gente, falando muito sinceramente, é só o começo. Nada foi decidido, nada está garantido. A mobilização da torcida do São Paulo, que foi feita em cima dos conselheiros, precisa também ser feita agora nos associados do São Paulo, que a gente sabe que tem muito corintiano, palmeirense, santista, como é normal em qualquer clube. Como tem no Palmeiras também, como tem no Corinthians, é normal, isso é normal. Eu tenho certeza que os associados do São Paulo, que já estavam protestando contra o Casares antes do processo de impeachment aprovado pelos conselheiros, não vão decepcionar os 22 milhões de torcedores. Eles vão aprovar o pedido de impeachment. Só que eu acho mais. Eu acho que este covarde presidente do São Paulo vai renunciar por pura estratégia. Não por sentimento ao clube, não por querer provar inocência, ele vai querer renunciar por estratégia. Mas o mais importante é que o primeiro passo foi dado. O primeiro passo para um futuro menos nebuloso e mais digno do São Paulo foi dado hoje. E eu não vou chamar os conselheiros que votaram a favor do impeachment de heróis. Vocês não são heróis. Vocês cumpriram com a obrigação de vocês.
os 45 que votaram contra o pedido de impeachment, talvez vocês tenham que se explicar por que vocês votaram contra o pedido de impeachment. Talvez por medo de perder regalias, ou talvez, o que é a minha opinião, porque vocês são da mesma laia das pessoas envolvidas em tantas denúncias. Meus amigos, meu amigo torcedor e minha amiga torcedora, parabéns para você. Você mostrou que você tem força. Os 22 milhões mostraram que tem força. Não é a gente só que tem canal de mídia alternativa que tem força. Se não fosse vocês nos dando a força junto com a gente, se não fosse vocês, a gente não teria conseguido esse primeiro passo, essa primeira vitória. Pelo menos hoje, eu tenho certeza que 100% da torcida do São Paulo que tem sentimento pelo clube e não se beneficia dele, vai dormir feliz e vai dormir minimamente mais otimista com o futuro do São Paulo. Pelo menos é assim que eu estou me sentindo hoje. Mas eu garanto para vocês, a batalha só começou e a gente vai estar aqui junto para vencer essa batalha, porque o São Paulo é maior do que qualquer coisa, pelo menos dentro do coração da gente. Fique com Deus, uma ótima noite. A gente volta amanhã com todas as informações dessa votação e falando um pouco mais sobre o vice-presidente que assume agora a presidência do São Paulo. E tchau, Casares. Se Deus quiser, para sempre. Um abraço.